intitulada EDALAB, o início de uma história. Então, são 3 professoras convidadas que estão envolvidas diretamente com a criação, né, e o cuidado, vamos dizer assim, com a editora da Associação de Linguística Aplicada do Brasil. Então, vou convidar as professoras e elas podem sentar aqui na frente. Eu chamo a professora Miliane Vieira, por favor. A professora Miliane é graduada em Letras, Língua Inglesa e mestra em Linguística pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. É doutora em Letras pela Universidade Federal do Tocantins e possui estágio de pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. Possui experiência na área de Linguística Aplicada, atuando no ensino de língua inglesa como adicional e na formação de professores. Sua ênfase em pesquisa se concentra na área de ensino e aprendizagem de língua inglesa, atuando nos seguintes temas: aquisição de línguas adicionais, metodologias, formação e profissionalização do professor de língua inglesa. Já possui seu nome, eu acrescentei, né? Que ela já possui o nome dela registrado na história da LAB como a primeira diretora da editora da EDALAB. E eu complemento que a Miliane também é mãe de 2 meninas. Agora eu chamo a professora Adriana Dalla Vichy, é assim? Vecchia. Ok, deve ter perguntado antes, né? Acostumaram com o meu Silva, por favor, Adriana. A Adriana vem em dose dupla, né? A professora Adriana é graduada em Letras pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. É mestra em Linguagem, Identidade e Subjetividade pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutora em Letras pela Universidade Estadual do Maringá. Realizou estágio de pós-doutorado aqui, na Federal de Sergipe, e onde atua atualmente como docente do Departamento de Letras Vernáculas e no mestrado profissional em Letras, Prof. Letras. Ela tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: linguagem e interação, estudos de letramentos e formação de professores de língua materna. Integra a diretoria executiva da editora da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, exercendo a função de coordenadora administrativa-financeira. É isso aí, a professora Adriana daqui uns dias será mãe também, né? Na próxima apresentação já vai dizer que é mãe de um menino ou uma menina. Menina, muito bem. É a Cássia, a professora Cássia dos Anjos Santos Rosa. A professora Cássia anda com torcida, é? A professora é graduada em Letras, Língua Portuguesa e Espanhola e mestra em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, é prata da casa, né? Possui doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais. É docente de língua espanhola desta instituição, né? Onde também leciona nos programas de pós-graduação em Educação e no novo programa de pós-graduação profissional em Letras Estrangeiras. Atualmente ela é coordenadora, né, deste novo programa aqui na instituição. Suas pesquisas envolvem as seguintes temáticas: identidades e subjetividades na América Latina, educação, currículo e relações étnico-raciais, decolonialidade, formação de professores de espanhol, educação linguística, letramentos críticos e materiais didáticos. Então as professoras terão entre 20 e 25 minutos para fazer a exposição, porque a gente precisa abrir depois para as pessoas participantes, para que vocês possam fazer perguntas se desejarem ou comentarem, tá bom? Então vamos começar pela professora convidada que veio de fora, bem distante, no Tocantins. Professora Miliane, por favor. Você mesmo passa? Eu vou acompanhando. Boa tarde a todos. Obrigada por vocês virem assistir, né, sobre a EDALAB. É um sonho dessa diretoria, né? A diretoria da ALAB já desejava que tivesse uma editora e a gente vem concretizando isso, né, e mostrar para vocês aí como foi o processo, né, dessa criação. Então eu vou falar um pouquinho dos primeiros passos, dessa trajetória, dessa perspectiva que a gente vem passando até a consolidação, né, e aí a apresentação para vocês do nosso primeiro livro. Então vamos lá. Então eu vou falar um pouco da estruturação inicial. Essa lâmpada aqui era mal apagada.
criação da editora da Associação de Linguística Aplicada do Brasil, EDALAB, né, daí o nome, representa um marco na consolidação e difusão do conhecimento científico na área de LA. Por isso, esse desejo, né, da diretoria atual de criar essa editora. O processo de estruturação ele teve início na Assembleia Geral Ordinária de 2023, né? Então vejam que a gente está nesse processo há 1 ano e meio, né, quando a sua fundação foi aprovada. A EDALAB ela tem como objetivo principal editar e divulgar trabalhos acadêmicos voltados ao ensino, à pesquisa e à extensão, contemplando diferentes áreas da linguística aplicada. E que etapas que nós já passamos, né? Então, desde essa Assembleia Geral Ordinária de 2023, nós já passamos pela nomeação da diretoria da editora, a seleção dos membros do Conselho Diretor, a aprovação da versão final do regimento interno na Assembleia Geral Ordinária de 2024. Então, durante esse ano de 2023, final de 2023 e ao longo de 2024, o documento ele foi sendo ajustado, né, esse documento, esse regimento interno. Então, algumas datas aí importantes que nós já passamos. Então, dia 14/12 de 2023, que foi a criação da EDALAB na Assembleia Geral Ordinária e a apresentação da prévia do regimento interno, né? Então, nós já tínhamos um documento que foi apresentado como prévia, que depois ele sofreu algumas modificações, até mesmo por causa da Assembleia. Em 11/6 de 2024, teve a designação dos membros da diretoria da editora, houve uma portaria para isso, né? O regimento já previa que seria via portaria, mas nós só fomos nomeados realmente em julho do ano seguinte. Então, essa diretoria ela veio trabalhando, mesmo não sendo nomeada ainda, não tendo portaria, nós viemos trabalhando no documento e houve a seleção dos membros do Conselho Editorial, que nós fizemos um edital simplificado, e esse edital simplificado ele teve o lançamento em 14/6 de 2024. Então, primeiro, para ter o edital, tinha que ter a diretoria nomeada, por isso que é bem próximo ali as datas, né? Então, em junho tem a designação dos membros da diretoria e alguns dias depois a gente faz aí o lançamento do primeiro edital de seleção do Conselho Editorial. O resultado ficou pronto, final, né, de quem seriam esses componentes do Conselho Editorial, dia 30/8 de 2024. Essas informações estão lá no site da ALAB, tem uma aba escrito EDALAB, onde vocês conseguem verificar esses documentos. E em 11/12 de 2024, já com a designação dos membros da diretoria da editora e também com os membros do Conselho Editorial, houve a aprovação do regimento interno final na Assembleia, na Assembleia Geral do ano seguinte, né, de 2024. E, recentemente, esse ano, nós tivemos o comprovante de inscrição e situação cadastral. Então, a EDALAB ela não funciona de forma independente, né, ela está vinculada à ALAB, tanto que nós temos um regimento, mas nós não temos um estatuto, nós seguimos o estatuto da ALAB, tá? Então, temos o CNPJ, mas está vinculado à ALAB. Então, vou falar um pouquinho sobre a diretoria da editora. Então, ela é composta por 4 professores. Então, eu, professora Miliane Moreira Cardoso Vieira, sou a diretora. Eu trabalho na Universidade Federal do Norte do Tocantins. E o professor Mário Ribeiro Moraes é o vice-diretor. O professor Mário, ele trabalha na Federal do Tocantins, na Universidade Federal do Tocantins. Então, uma é ao norte, o campus principal dela é em Araguaína. E o professor Mário trabalha no campus de Porto Nacional, na UFT, né? um dos campos da UFT, professor Mário. A professora Adriana Dalla Vecchia
ela é nossa coordenadora administrativa financeira, trabalha aqui em Sergipe, na Federal de Sergipe, e a professora Cássia dos Anjos Santos Rosa, nossa secretária administrativa, que trabalha aqui no campus com vocês também. E aí hoje eu fiz um comentário que a gente já vem trabalhando juntos desde 2023, né, e a gente veio se conhecer pessoalmente aqui, né, no evento. Então foi assim, só trabalhando remoto, né, uma vez na outra só remoto, e aí aqui a gente se encontrou pessoalmente, né, em 2025. Então essa aqui é a nossa portaria, tá, que saiu com data de 11 de junho de 2024, tá, essa portaria foi nomeada pela presidenta, pela Doris, né, fez a assinatura do documento da composição da editora. Outro documento importante foi do lançamento do edital do Conselho Editorial e também o resultado final. Então, nós temos 9 professores que participaram aí do processo seletivo e esse é o resultado deles, né? Então, eu não sei se vocês já viram pelo congresso, né? Alguns estão aqui. Então, nós temos o professor Adolfo Neto, professora Elaine Maria Santos, ela está aqui no congresso, a professora Jorgelina Talei está aqui no congresso, o José Raimundo Figueiredo Lins Júnior, o professor é conhecido mais como Lins, né? Luana Ferreira Rodrigues, Rodrigo da Silva Campos, Rosângela Rames Rodrigues, Rubeval Franco Maciel e Shelton Lima de Souza também está por aí no evento, né, da Universidade do Acre. Então, alguns professores estão aqui, outros por outros motivos não estão. Então, o nosso conselho editorial é esse e cada um deles vai responder por uma área específica. Depois eu vou mostrar para vocês como foi organizada essas áreas no edital simplificado. Então, esse aqui é uma parte, né, só a primeira parte do regimento interno da editora, né? Então, vocês podem acessar também lá a página da ALAB, na aba EDALAB, que vocês vão encontrar o nosso regimento interno, que foi aprovado na Assembleia Geral de 2024. Então, é bem recente, né? Houve algumas solicitações de modificação, tanto na Assembleia de 2023, quanto na Assembleia de 2024. Então, o que nós temos lá é a versão que passou pelas duas assembleias, onde o edital teve a solicitação de algumas modificações. E esse é o documento mais recente que nós temos, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, nós temos um CNPJ, né, mesmo sendo vinculados à ALAB, a EDALAB tem seu próprio CNPJ. E esse documento ele saiu no dia 31/3/2025. Confesso que eu não sabia que era tão complexo, né? Houve muitas vindas e indas, mas assim, o contador nos ajudando, né, todo o tempo do que precisava ser feito, os documentos, Doris colocando os documentos que eram solicitados, até que foi autorizado a criação desse CNPJ. Bom, no nosso regimento geral, interno, nós temos aí essas 6 áreas, né, que são linguagem e educação, tecnologias e multiletramentos, linguagem, sociedade e repertório linguístico, linguagem e saúde, linguagens e práticas identitárias e políticas linguísticas. Essas 6 áreas, elas são nossas áreas temáticas que estão no regimento interno da EDALAB e também foram utilizadas como critérios de seleção do nosso conselho editorial. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, na área de linguagem e educação, vão ser compostas discussões relacionadas ao ensino e aprendizagem de línguas em contexto de educação formal e não formal, tais como ensino de línguas para fins específicos, ensino e aprendizagem de língua portuguesa como língua materna, ensino de línguas na infância e nos anos escolares iniciais, ensino e aprendizagem de línguas adicionais, educação bi e multilingüe, formação de professores e trabalho docente,
estágios curriculares e programas de formação docente, formação de educadores, gêneros textuais, discursivos e ensino, material didático de línguas, aquisição e processamento de linguagem, educação linguística e práticas de linguagem, letramento e alfabetização, entre outros. Quanto a tecnologias e os multiletramentos, as discussões serão em torno de a linguagem em diferentes mediações tecnológicas, como também produções que contemplam pesquisas sobre processos de interação com textos de diferentes linguagens e produções de significado, tais como inteligência artificial e linguagem, tecnologias digitais e linguagem em diferentes contextos, artes e literaturas em diferentes contextos, entre outros. Em linguagem, sociedade e repertório linguístico, compõe-se de discussões relacionadas à linguagem e sua circulação social, tais como discursos midiáticos, divulgação e popularização da linguística aplicada, estudos críticos da linguagem, estudos do texto e do discurso, repertórios linguísticos, estilo e sociolinguísticas críticas, internacionalização e planejamento linguístico, pragmática e ILA, tradução e interpretação de diferentes línguas, entre outros. Em linguagem e saúde, compõe-se de discussões acerca de processos de construção de sentidos na interface entre linguagem e saúde em diferentes contextos, tais como acessibilidade em linguística aplicada, afetos e emoções em linguística aplicada, estudos cognitivos e linguagem, saúde e ILA, entre outros. Em linguagens e práticas identitárias, compõe-se de discussões relacionadas a questões culturais e identitárias nas práticas de linguagem que envolvam as relações étnico-raciais, de gêneros e sexualidades, incluindo povos afrodiásporos, povos originários, feminismos, masculinidades, dissidências e teorias queer, linguagens, decolonialidade, contracolonialidade, entre outros. E nas políticas linguísticas, compõe-se de discussões relacionadas a políticas, ideologias e direitos linguísticos, multilinguismo, multiculturalismo, translinguagens e confluências linguísticas, línguas minoritárias, comunidades tradicionais, ancestralidade e práticas de linguagem, e entre outros. Então, essas são as 6 áreas que nós procuramos fazer, incluir, né, de forma mais abrangente possível, mas vocês vejam que todas elas a gente termina com entre outros, né, porque podem surgir mais assuntos além do que a gente já previu nesse regimento interno, nos editais que nós faremos, né? Então pode ser que alguma coisa a mais seja incluída. Então, minha fala foi sobre isso, né? Apresentar um pouco sobre esse início da EDALAB. Eu me coloco em nome da diretoria à disposição de todos. E quero agradecer muito por trabalhar, né, com essa equipe, que é uma equipe pequena, né, somos 4 professores, mas que tem se dedicado, né, além do que a gente já vem dedicando à universidade, né, nas aulas, pesquisas, orientações. As 2 professoras estavam envolvidas também com a organização do CDLA, né? Então eu sou de longe do Tocantins, não estava participando tão intensamente aqui quanto elas, por isso que eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, agradecer também à ALAB, né, que eu acho que isso é uma conquista grande da associação, porque já era algo que vinha sendo pensado, pelo que eu compreendi, desde a outra diretoria. Então, é uma conquista grande dessa diretoria concretizar, né, realmente a realização dessa editora. E espero que, nas mãos de outras pessoas, ela possa ter uma continuidade, né, e ganhe também aí muitos anos de existência. Muito obrigada.
Adriane. Adriano, você ou a Cássia? Tá. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Cássia, eu vou falar sentada mesmo, porque eu fiz meu texto escrito e aí eu vou ler. Como Liliane falou, eu estou aqui na organização do evento, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então eu prefiro garantir o texto escrito para conseguir falar tudo que eu queria aqui nessa tarde. Então, estou muito feliz em estar aqui, fazer parte dessa diretoria, sob presidência de Miliane, a qual eu agradeço todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto. A Adriana também, que já é uma querida aqui da universidade, e agora compartilhamos esse outro espaço. E o Mário também, que não pôde estar presente, mas também participa dessa direção, né, da editora. E ser a primeira equipe da editora da Lab, acho que a gente nem percebe, né? Enquanto isso é importante. Então, a gente vai cair nas fichas aos poucos, porque a gente vai ali trabalhando no automático, mas quando a gente viu o livro, deu emoção quando a gente viu a capa do livro. Então, foi muito bonito todo esse processo. E hoje, em minha fala, eu vou falar exatamente do nosso produto, né? Eu vou falar do livro, que inclusive está à venda. Então, no final, hoje à noite vai ter o lançamento, então vocês podem comprar e ter esse livro, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre esse livro, pode passar, por favor. E aí eu vou começar, algumas partes do slide tá aqui, eu vou ler, e aí eu vou começar. Nós somos o começo, o meio e o começo. Existiremos sempre, sorrindo nas tristezas para festejar a vida das alegrias. Nossas trajetórias nos movem, nossa ancestralidade nos guia. Nego Bispo. Inicio minha fala com esse prefácio de Nego Bispo, usado na introdução do último capítulo deste livro, escrito pela professora Doris Matos. Começo falando do fim do livro, na certeza que a área da linguística aplicada tende a crescer e estamos apenas no meio do começo. Sou a Cássia Anjos, professora do Departamento de Letras Estrangeiras de Espanhol. Na área de Espanhol, atuo no PPGED, que é o nosso programa de educação, e coordeno o PPGLES. Também estou na coordenação institucional do PIBID e do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. Mas hoje o meu lugar de fala aqui é como secretária administrativa da EDALAB, cargo que eu ocupo formalmente há pouco mais de um ano, desde junho de 2024, mas a gente já vinha trabalhando um pouco antes da formalização. Vendo nascer um sonho de uma editora para a LAB. O sonho de uma editora veio da diretoria anterior, a qual a atual tomou para si e concretizou essa empreitada. Dessa forma, iniciou minha fala salientando que este projeto foi pensado e realizado por várias mãos, que hoje celebramos os 30 anos da ALAB. É com grande satisfação que participo deste congresso tão importante para a nossa área, marcando corpos e territórios tão distintos. O título que escolhi para meu trabalho, para essa apresentação aqui, foi ALAB sob o olhar das diretorias, celebrando seus 35 anos de história. E tenho a honra de apresentar o livro comemorativo dos 35 anos da Associação de Linguística Aplicada do Brasil. O livro é intitulado 35 anos da ALAB, uma história a contar e celebrar. Este volume não é apenas um registro institucional, é, sobretudo, um documento que articula memória, crítica e projeção do futuro, ao rememorar as gestões que construíram e transformaram a linguística aplicada do Brasil nas últimas 3 décadas e meia. Então, aqui está condensada as 3 décadas e meia de história da LAB. Então, é muito bonito ler esse livro. A gente vai lendo, vai revivendo, aí você vê o momento que você se insere. Eu entrei na graduação em 2007, e aí eu vejo o momento que eu entrei na LAB, como a LAB foi tomando parte de minha vida e como hoje a linguística aplicada faz parte de mim, né? Porque a gente sabe, quando a gente estuda a linguística aplicada, não é só teoria, a gente leva realmente para a nossa vida. Durante esses anos, o Brasil passou por várias transformações, sobretudo políticas, e a política interfere diretamente em nossos corpos, espaços que ocupamos e discussões que tomamos. Isso também está transposto no livro. Então, cada diretoria que vai escrevendo, vai mostrando essas transformações e como, em alguns momentos, a resistência é maior. Nunca é fácil, mas em alguns momentos piora, né? Na área do espanhol, a área da minha formação e que atuo,
fui provocada pela professora Márcia Parachetti, que escreveu em 2019 o artigo intitulado O papel que cumprimos os professores de espanhol como língua estrangeira no Brasil. Eu era aluna de graduação. Enquanto aluna de graduação, fui provocada por Parachetti sobre o lugar do espanhol na área da linguística aplicada. E esta é uma questão que... Aqui é nas palavras de Parachetti, tá? E esta é uma questão que precisamos discutir para sair do lugar de onde nos encontramos hoje e estabelecer o necessário diálogo com as diferentes línguas que se ensinam e aprendem no Brasil. É fundamental que nossa comunidade se exponha mais, se apresente mais, produza mais pesquisas, mas que essas pesquisas circulem em revistas, em livros, em congressos e que discutam temas linguísticos, não específicos do espanhol. Estou certa de que hoje somos um grupo maduro, com excelentes resultados de pesquisa, com excelentes práticas pedagógicas, mas fechado em si mesmo. Em 2013, a querida Doris Matos, que foi minha orientadora na graduação, ela foi minha orientadora de TCC. Eu acho que ela estava aqui. Também me provocou na área do espanhol. Percebo que nós, os pesquisadores em língua espanhola, ainda precisamos ganhar mais espaços nas pesquisas e, consequentemente, publicações em LA e mostrar para a academia o muito que se tem feito em nossa área, não somente por questões geopolíticas, mas profissionais, culturais e principalmente sociais. O percurso histórico explica nosso apagamento científico, porém, a história futura está sendo traçada neste momento e dependem dos pesquisadores e divulgações e fomento para que ocupemos cada vez mais espaços no cenário das pesquisas brasileiras e possamos estabelecer o diálogo necessário com as outras línguas estrangeiras que se ensinam em nosso país, contribuindo assim para a pluralidade linguística e a difusão da LA. Por esse motivo, me sinto extremamente realizada em vivenciar que a área do espanhol passou a ocupar este espaço da presidência da ALAB, escrevendo na história da associação a diversidade linguística, com destaque para a vice-presidenta, que é da área de italiano. Assim, espanhol, italiano, inglês, português compõem as principais línguas de estudo da diretoria, diversificando as relações linguísticas dentro da instituição, que ainda precisam ser mais diversificadas, mas já é um passo, vendo todo o histórico, como a LAB era constituída. A LAB foi criada em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, em 1990, em um encontro do grupo de trabalho na Ampol, com a assinatura de diversos pesquisadores presentes na reunião. Para saber quais pesquisadores estiveram presentes, recomendo a leitura do livro, então vocês podem comprar o livro. A criação marca a consolidação da linguística aplicada como área autônoma e crítica. O livro é também um marco editorial, por ser a primeira publicação da EDALAB, a editora da associação. E isso não é um detalhe. Criar uma editora própria representa um gesto de autonomia e fortalecimento institucional e de resistência política, em tempos em que a ciência e a cultura e o pensamento crítico têm sido alvos de constantes desvalorização. A obra é organizada pela atual diretoria da LAB, Doris Matos, Wagner, que está aqui também, Alexandre Cadilli, Cristiane Landulfo, Danilo Silva e Kelly Barros, pesquisadores e pesquisadoras comprometidas com a linguística aplicada, ética, implicada e transformadora. Ao reunir 12 capítulos escritos pelos presidentes e presidentas da associação ao longo de suas trajetórias, o livro é um verdadeiro mosaico de vozes dos projetos, das tensões e das esperanças que atravessam a ALAB, desde sua fundação em 1990 até os dias de hoje. Logo nas primeiras páginas, somos acolhidos por um prefácio instigante de Rajan, que posiciona a história da linguística aplicada como uma saga marcada por lutas de reconhecimento, conquistas memoráveis e transformações profundas. Rajagopalan destaca que a LAB não foi apenas um produto do amadurecimento acadêmico do Brasil, mas também uma resposta às necessidades de pensar a linguagem a partir de nossas próprias condições históricas, políticas e epistemológicas. O professor Raja destaca. Aqui é eu acho que é o que Raja que eu vou ler agora. É isso mesmo.
A história da LA, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, é uma verdadeira saga saturada de desconfianças, tribulações, lutas por reconhecimento e responsabilidade, mas também de arremates memoráveis, desfechos acachapantes e êxitos esmagadores. Não é nenhum exagero dizer que o patinho feio de outrora se transformou em, ou melhor dizendo, se revelou em um majestoso cisne com todo o seu resplandor e elegância. A obra abarca tais indagações em nossa área, fazendo-nos aproximar das representações dos livros em vários momentos. O livro é repleto de relatos e de memórias, que nos faz aproximar ainda mais da linguística aplicada, nos deixando próximos e íntimos de histórias individuais e coletivas que constroem a ALAB do Brasil, a linguística aplicada do Brasil. Um exemplo trazido por Raja é sobre a importância da PUC. Não pode haver nenhuma dúvida a respeito da importância histórica e decisão tomada em 1970 pelo Programa de Pós-Graduação da Pontífice Universidade Católica de São Paulo de ofertar um curso de mestrado em Linguística Aplicada. Foi uma deliberação pioneira à época. Trata-se de uma época quando pouca gente, até mesmo no mundo da academia, sabia do que se tratava a linguística, que dirá a novidade recém-saída do forno que se apresentava com o nome de Linguística Aplicada. Raja destaca ainda a autonomia e liberdade da área, que foi se apropriando do crescimento. O interesse crescente pela linguística aplicada atravessou as fronteiras do país e atingiu costas longínquas para se disseminar em nações dos seus respectivos povos, díspares uns dos outros. Não demorou muito para que aos poucos começasse a ficar evidente que, de fato, se precisava era não simplesmente transplantar modelos vindos do além-mar, como se pensava no começo, mas sim adaptá-los, ajustá-los, adequá-los às especificidades e necessidades locais. Essa perspectiva se alinha à ideia da linguística aplicada suleada, proposta por Doris Matos e Carlos Júnior. Sulear, que significa orientar nossos olhares, nossas práticas, a partir do sul global, confrontando o eurocentrismo ainda tão presente nos paradigmas acadêmicos hegemônicos. A convocação ao suleamento neste sentido não é um modismo ou uma metáfora vazia, é um chamado ético, político e epistêmico para pensarmos com e a partir de outras realidades de nossos saberes e lutas. Na apresentação da obra, feita pela diretoria da LAB, os organizadores se aludem à figura de Lélia Gonzalez como inspiração fundamental ao articular raça, gênero e linguagem em seus escritos. Lélia antecipa debates que só recentemente a linguística aplicada começou a incorporar de forma mais incisiva. Sua inclusão no texto inicial do livro já aponta para um tipo de LA que se quer celebrar. E mais do que isso, expandir uma linguística aplicada, indisciplinada, arrojada, comprometida com justiça linguística, equidade epistêmica e transformação social. Os capítulos da obra percorrem, então, os 16 gestores da LAB, com destaque para duas figuras homenageadas em memória, que é Hilário Bó e Maria Luísa Ortiz. Ambos deixaram contribuições inestimáveis, Hilário como defensor da autonomia epistêmica da área e Maria Luísa Ortiz pela articulação sensível e formação docente, pesquisa e gestão. A primeira gestão, entre 1990, aí está passando as gestões, e 92, narrada por Marília Cavalcante. O texto nos transporta ao período em que a criação da LAB, ainda como um projeto em disputa, Marilda resgata os desafios burocráticos para o reconhecimento institucional da associação e, sobretudo, os embates políticos epistemológicos que marcam seu nascimento, principalmente em relação à linguística teórica, que via com desconfiança as propostas da linguística aplicada autônoma. É nessa narrativa que compreendemos como a linguística aplicada do Brasil sempre foi mais que uma aplicação de teorias ao ensino de línguas. Desde o início, a área buscou ampliar seus objetivos e metodologias, tensionando as fronteiras disciplinares e incorporando preocupações com leitura, letramentos, identidades, educação bilíngue, políticas linguísticas, entre outros temas. Ainda sobre o capítulo 1, escrito por Marilda Cavalcante, ela revisa a fundação da LAB e a primeira gestão. Trata-se de um relato poderoso sobre o esforço coletivo da institucionalização
da linguística aplicada como um campo autônomo no Brasil, enfrentando resistência tanto internas quanto externas. Cavalcante destaca o papel da Unicamp, os primeiros eventos com foco na linguística aplicada e os esforços para construir uma agenda crítica comprometida com questões sociais e educacionais. No capítulo 2, Luiz Paulo da Moita Lopes discute os fundamentos epistemológicos da linguística aplicada brasileira, enfatizando sua capacidade de articular política, história e imaginação teórica. Ele nos convida a pensar a linguística aplicada como espaço de insurgência aberto a formas outras de conhecimento e salientando a importância de uma prática científica que reconheça os saberes locais e vozes sociais. Wilson Leffa, no capítulo 3, analisa a gestão do fim do século XX, refletindo sobre os desafios enfrentados pela LAB nos tempos de transição institucional e tecnológica. O autor destaca a importância da construção das redes de colaboração, da visibilidade nacional, da internacionalização da LAB, no momento em que a internet começava a se transformar e circular saberes dinâmicos e acadêmicos. E aí a gente vai comparando a história da LAB com a história do Brasil, com o que a gente vive. Então, é muito bacana ver todo esse relato que eles fazem. No capítulo 4, Vera Menezes, que é lá da UFMG, onde eu fiz meu doutorado, aborda a atuação da LAB na UFMG, evidenciando como a Universidade Mineira contribuiu para fortalecer a LA por meio de programas de pós-graduação, projetos de pesquisa, publicações, como a Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Vera destaca a inserção da LAB em debates sobre o ensino de línguas, formação docente, temas caros à tradição da UFMG. Maximina Freire analisa no capítulo 5 a trajetória da LAB a partir de sua sede na PUC, considerado o berço da linguística aplicada brasileira. A autora resgata a memória de encontros, das revistas, das lutas travadas para garantir espaço na LA no campo acadêmico. Ela também destaca o protagonismo de mulheres intelectuais nesse processo. No capítulo 6, Francisco Quaresma, e aí em memória, assim, a Marisa Luiz Ortiz, reflete sobre os desafios e avanços administrativos enfrentados da associação, em diálogo com outras áreas de fortalecimento da linguística aplicada com o campo crítico socialmente implicado. Paula Sung escreve no capítulo 7, no qual analisa as transformações da linguística aplicada entre duas gestões da LAB. A autora propõe uma reflexão sobre as reconfigurações do campo, distante das demandas sociais contemporâneas, com o enfrentamento às desigualdades, a afirmação de práticas insurgentes e implicadas na justiça social. No capítulo 8, Cristiane Nicolai de Rogério Tilio foca nas políticas linguísticas conduzidas pela LAB. A dupla discute o papel da associação na promoção do debate sobre multilinguagens, educação linguística crítica, defesa de direitos linguísticos, contexto, exclusão e silenciamento. Ruberval Maciel, Rogério Tílio e Adriana, no capítulo 9, tratam da internacionalização da LA. O texto evidencia as tentativas da LAB de estabelecer parcerias com associações estrangeiras, fortalecer redes globais de pesquisas e ter visibilidade na produção do sul global, sem submeter-se a modelos eurocêntricos. No capítulo 10, Kíria Fernandes propõe o conceito de gestão e integração. A autora reflete sobre a necessidade de integrar agendas, pessoas, instituições, promovendo uma linguística aplicada colaborativa, democrática e conectada. No capítulo 11, Claudiana Nogueira apresenta a LAB como espaço de resistência em tempos de crise política, econômica e sanitária. A autora destaca a atuação da associação durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19. Então, é a primeira vez que a presidência da LAB veio para o Nordeste, mas foi no período da pandemia. Ressaltando a mobilização de pesquisadores em defesa da vida, da ciência e da democracia. Eu não fui acompanhando, mas até a gestão de Ruberval era concentrado no Sul e Sudeste, né? O Ruberval foi a primeira que saiu ali do eixo Sul e Sudeste. E só aqui com Claudiana, que foi entre os anos de 2020 e 2022, que vem para o Nordeste, aí foi no contexto pandêmico. Por isso que esse evento é o primeiro presencial
no Nordeste. E por fim, né, em especial, destaco o último capítulo, o meu favorito, escrito por Doris, que apresenta a LAB como uma associação em movimento, plural e democratizante. Ela afirma que celebrar os 35 anos da LAB é, acima de tudo, renovar o compromisso com o presente e com os futuros possíveis da linguística aplicada do Brasil. Um futuro que, como o próprio livro sinaliza, não está dado, precisa ser disputado, imaginado e construído coletivamente. A professora destaca as ações da atual gestão que proporcionam e inspiram que as práticas futuras sejam entrelaçadas, políticas, epistemológicas, que desenvolvam epistemologia, ciência viva, compromisso com o Sul. Retoma, assim, a citação inicial, na qual, inspirada em Nego Bispo, ressalto junto com Matos que estamos no meio do começo. Além da memória institucional, o livro também nos oferece uma análise crítica dos caminhos já trilhados e daqueles que ainda precisam ser abertos. Entre os debates apontados estão a necessidade de se produzir pesquisa em linguística aplicada, que vá além de relatos de experiência com problematizações teóricas e metodologias rigorosas, o aprofundamento de interlocuções com pesquisas e pesquisadores da América Latina e do Sul Global, a ampliação e atuação da linguística aplicada em políticas públicas, sobretudo no campo educacional, a constante vigência contra os efeitos persistentes do racismo epistêmico nas academias. É nesse contexto que ganham destaque as duas iniciativas recentes, a criação da IALA, Associação Ibero-Americana de Linguística Aplicada, e o programa MOVE La América Latina, promovido pela CAPES. Ambos buscam fomentar a cooperação acadêmica no Sul Global, abrindo caminhos para uma linguística aplicada internacionalizada, mas comprometida com os saberes e urgências locais. Ao final desta leitura, fica evidente que a história da LAB não é linear, nem consensual. É uma história feita de rupturas, revisões, debates, articulações, uma história viva, insurgente e coletiva. Que este livro possa servir não apenas como memória, mas como instrumento de ação e reflexão, que nos inspire a continuar construindo uma linguística aplicada comprometida com o presente e com futuros possíveis. Uma LA que fale desde o Sul e com voz própria, firme e generosa. Como salienta o professor Raja no prefácio do livro, o futuro da LA é, sem sombra de dúvida, extremamente promissor, convidativo, fato facilmente comprovado pelo entusiasmo que a disciplina vem gerando entre os novatos recém-ingressados. Eu fico muito feliz quando a gente chega, né, Doris, os meninos vibram, não sei o quê, porque aí os futuros aí, pesquisadores de linguística aplicada vibrando. A efervescência e ebulição e vitalidade da LA está nos avanços que eles vêm registrando em direções mais diversas e inimagináveis para os pioneiros que nos antecedem e lançam a pedra fundamental. Comprova a preocupação redobrada no sentido de ficar a par das novidades que vão despontando ao nosso redor, seja na esfera social, política, científica ou tecnológica. E junto com a abertura, à disposição para rever nossas próprias posições previamente assumidas, se caso for reorientar as nossas pesquisas a partir de novas realidades. Antes de encerrar, gostaria de deixar registrado minha admiração pela professora Doris Matos, que fui sua aluna e orientando do TCC, ainda na graduação e uma especialização também, fato que me orgulha bastante e, sem dúvidas, foi o pilar central para que eu seguisse no caminho da linguística aplicada. Encerro minha fala convidando cada pessoa aqui presente a ler o livro, comprar nosso exemplar físico, temos poucas unidades, não como um documento passado, mas como um sul para caminhos futuros, que possamos nos inspirar na trajetória da LAB para continuar defendendo a linguística aplicada ética, crítica, plural e transformadora, que possamos continuar sonhando e realizando uma ciência que não se acomoda nas respostas prontas, mas que busque, nas perguntas certas, o fio que nos liga às lutas do presente. Obrigada. Nossa palavra agora para a professora. Nossa, esqueci do nome. Adriana. Muito bem, Adriana. 20 minutos a 25.
Boa tarde. Já começa fazendo bagunça. Então vamos lá, né? Estamos aqui falando de história com a Miliane, né? Falando do nosso primeiro livro, e a Cássia traz para nós, né, essa possibilidade de recomeços, né, de o que faremos, né? Estamos começando, né? Então, quais caminhos nós vamos abrir? E coube a mim, então, falar sobre o próximo caminho que nós vamos seguir, né, a partir dessa publicação, que nos é muito cara, né? Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Então, eu intitulei minha fala Observatório de Linguística Aplicada no Nordeste, Registros, Desafios e Perspectivas, para falar justamente das perspectivas futuras, né, que estão já sendo delineadas. Mas antes, quero só explicar para vocês que o livro está disponível na editora Pontes, aqui no hall de entrada, então caso tenha interesse de adquirir, é só conversar com o pessoal de lá, tá? Bom, então, pode passar. Eu quero apresentar para vocês hoje o primeiro edital da nossa editora, né, que vai propor a publicação de um e-book e mostrar para vocês qual foi o processo de construção dessa proposta inicial, que surge a partir do projeto chamado Observatório de Linguística Aplicada no Nordeste, que está institucionalizado aqui na Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Letras Vernáculas. Bom, então, esse edital, nós tínhamos o compromisso de trazê-lo para esse evento, né, e fazer o lançamento aqui, justamente para aproveitar esse diálogo, né, com os pesquisadores e pesquisadoras da área. E ele surge justamente nesse cenário em que nós estávamos publicando um livro, nosso primeiro livro. E aí eu retomo o que a Miliane falou, nós somos professoras, né, e professor, e tivemos grandes desafios, porque o que é ser, né, o que é trabalhar como editores na editora da Alab, né? Então cada um teve os seus desafios para entender como fazer esse processo, né? E conseguimos, por isso é tão importante que nós estejamos nessa mesa, né, trazendo esse primeiro produto, né? Então, também estávamos trabalhando na produção do caderno de resumos do 14º CBLA, né, que vai ser publicado, já foi, na verdade, né, publicado pela nossa editora também. Então, estávamos nessas tarefas e aí trouxemos a terceira tarefa, que é a produção do edital. Então, como que nós pensaríamos esse primeiro edital, né? Vamos receber novos livros, propostas de novos livros, vamos fazer um livro só, como foi isso aí? Então, para isso, próximo slide, por favor, nós partimos desse projeto, né? Esse é um projeto meu aqui na universidade, né? E ele tem esse nome porque nós temos o objetivo de fazer um levantamento, né, de produções, e não só produções acadêmicas, mas também eventos, tudo que está relacionado a LA no Nordeste. Fazemos cartografia dos trabalhos e sistematizamos essas produções feitas pelos programas de pós-graduação, né, de letras e áreas afins, focando justamente nas instituições de ensino superior nordestinas. Fazemos um mapeamento, então, dos eventos específicos da LA e outros mais gerais que dialogam, né, com a nossa área. E temos notado que o Nordeste tem sido bastante atuante na linguística aplicada. Nós temos vários eventos que são específicos, né, acontecendo aqui. Então, nós fazemos esse mapeamento e mapeando temáticas mais recorrentes, o escopo teórico dentro da LA, né, também mais recorrente, e procedimentos metodológicos mais comuns na região. Pode seguir. E, então, para institucionalizar esse trabalho, nós fazemos
aqui na UFES a partir dos programas de pelo programa de iniciação científica, né? Então, nos últimos editais, foram propostos esses 2 planos que eu coloquei para vocês aí. Nós temos 2 estudantes trabalhando nessas frentes, né? Uma delas é o mapeamento de publicações em periódicos e eventos científicos locais. Nesse plano de trabalho, nós temos a estudante Gisele do Nascimento Moura fazendo o mapeamento. No segundo plano, intitulado Mapeamento de Produções em Programas de Pós-Graduação de Letras e Áreas Afins, o estudante que está trabalhando nessa frente é o Wilson Aguiar Santos. Para sistematizar todos esses dados, que vocês devem imaginar que não são poucos, né? Temos muitas publicações, né, na área da linguística aplicada. Nós também tivemos a colaboração da Falmiane Lima Coelho, que é professora na rede municipal de uma cidade da Bahia, e a Renata Silva Bispo, que é estudante de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Vou mostrar para vocês, né, o porquê disso no próximo slide. A Falmiane e a Renata, elas foram minhas orientandas de TCC lá na instituição e já iniciaram esse processo de mapeamento dos trabalhos, mas focando exclusivamente nas universidades baianas, né? E aí, então, elas trabalham conosco como consultoras, né, como um apoio para essa coletânea, né, de dados. Então, nós estamos fazendo esse trabalho desde 2018, né? Então, no início, nós estávamos focando nas universidades baianas. Depois, quando eu vim para a Universidade Federal de Sergipe, também pensamos em ampliar o escopo, né, e trabalhar com todas as universidades da Bahia, melhor dizendo, do Nordeste. Nesse slide, vocês podem observar os primeiros produtos desse projeto, começado lá em 2018, né? Então, nós temos o mais recente, que é de 2023, foi publicado na cartografia do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste, que é uma associação local, né, regional, melhor dizendo, e nós publicamos, né, Renata, Falmiane e eu, a cartografia intitulada Linguística Aplicada no Nordeste, uma cartografia das produções dos programas de pós-graduação. Antes, então, temos os TCCs dessas 2 alunas, né? E também a Falmiane, né, em colaboração com a Falmiane, nós publicamos os resultados do trabalho dela de TCC na revista Caminhos em Linguística Aplicada. Então, eu trouxe para vocês essas informações justamente para mostrar que dessas produções é que surgiu a ideia, né, do livro e quais eixos temáticos poderiam ser contemplados, né, numa produção da nossa editora. Quero só acrescentar também, né, que nós temos um texto em preparação agora, que vai ser publicado entre outubro e novembro deste ano, com a catalogação dos dados de 2023, de janeiro de 2023 a maio de 2024. Né? Então, nós estamos preparando esse texto, que também vai ser publicado no livro da cartografia do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste, o GELNI. Pode seguir? Então, nesse trabalho, nós identificamos, a partir dos eixos temáticos já conhecidos, né, dentro da LA, quais são aqueles mais recorrentes na nossa região. E eu coloco aí para vocês em ordem de quantidade de trabalhos, né? Então, o primeiro, multiletramentos e novas linguagens, é o tema mais recorrente, né, nos trabalhos publicados nas universidades do Nordeste. Aí, o segundo, linguagem, educação e formação docente. O terceiro, diversidade, identidade e decolonialidade. O quarto, discurso, sociedade e crítica. Linguística aplicada em contextos específicos. E, por fim, cognição, aquisição e processamento linguístico. Dentro dessas temáticas mais amplas, temos outras, né, mais específicas,
que se encaixam dentro dessas temáticas mais amplas, né, e atendendo a boa parte dos trabalhos publicados na região. Então, pensamos, né, em conjunto com a diretoria da LAB e a diretoria executiva da editora, que seria interessante que nós colocássemos como foco, né, do nosso primeiro edital essas temáticas que já têm se mostrado pertinentes na nossa área, né? E para isso, para quê, né? Para propor um capítulo, um livro, né? E essa chamada que nós estamos construindo agora, que está já publicada, ela vai receber capítulos para composição desse e-book, tá? Então não é para, inicialmente, como eu falei repetindo, né? Não é para recebimento de novas propostas de livros, mas propostas de capítulo para esse e-book. Aqui eu quero mostrar para vocês, então, como são as normas de participação, né, inscrição, critérios de avaliação, uma coisa mais técnica, né, e apresentar também o link na sequência para esse edital que está em aberto, tá? Então, primeiro que para a participação, né, nós estamos pensando em pesquisadores com vínculo acadêmico, né, que seja esse vínculo pelo ensino, pesquisa ou extensão, sejam sócios da LAB, né? Então todos que estamos aqui somos potenciais, né, autores. Esses originais serão então devem ser apresentados de forma estruturada em capítulos. E os originais que necessitem de anuência dos comitês de ética da instituição, eles devem apresentar essa comprovação, né, para ser publicado. Próximo slide. Quanto às inscrições, elas serão feitas via e-mail da EDALAB, e nós vamos receber, então, o capítulo original, sem identificação de autoria, porque ele vai passar por avaliação na sequência, né, de pareceristas, e a ficha de inscrição e uma carta de encaminhamento em que os autores vão apresentar, de forma geral, o capítulo, né, os objetivos, a relevância da discussão, bem como as perspectivas de repercussão da publicação e outras informações que os proponentes julgarem necessárias, né? Quanto aos critérios avaliativos, coloquei para vocês em tela, né, para vocês terem uma ideia de como funciona a avaliação, né, desses materiais que vão chegar para nós na editora. Então, esses critérios em tela, né, eu vou passando por eles: adequação da temática aos eixos do edital, relevância do tema, qualidade do texto, adequação e correção da linguagem, clareza e objetividade, interesse social e acadêmico e contribuição para os estudos contemporâneos da LA. Então, todos os manuscritos que chegarem para nós serão avaliados, né, por pares. Na sequência, nosso conselho editorial, que foi apresentado por Miliane, vai avaliar a pertinência da obra como um todo, né, indicar aquilo que precisa ou não ser alterado, né, para uma publicação, pode passar, que está prevista conforme nosso cronograma para publicação a partir de 30/6, né? Então, os pesquisadores que estão aqui, né, e se interessaram de alguma forma pela publicação, só vou salientar a data de envio dessa inscrição, que é de 16/7, hoje, né, até o dia 20 de novembro. Tem um tempinho, até novembro dá tempo, né, professora? Para a gente produzir aí um texto dentro dessas temáticas, né? O que facilita é que esses temas são recorrentes, né, na nossa área, então muitos já estão com pesquisas já encaminhadas, né, para trazer para esse livro. Desse cronograma seria isso que eu queria colocar. No próximo slide. Então, eu compartilhei com vocês ali o QR Code, que vai direto para o site da EDALAB. Vocês já podem conhecer lá os outros editais que foram mencionados por Miliane, e também nesse local, né, publicados pela nossa diretoria.
Quero também salientar que essa publicação inicial, ela será totalmente financiada pela EDALAB, né? Relembrando que trata-se de um e-book, as demais informações vocês podem conseguir diretamente no nosso edital. Então, essa foi a maneira que nós encontramos de... Pode passar para o último? Bom, deixa nesse anterior, porque aí o pessoal pode escanear, né? Então, essa foi a maneira, né, que nós encontramos para fazer essa primeira publicação livre, né? Porque esse livro intitulado 35 anos da ALAB foi uma proposta da própria diretoria da ALAB, né? Então, nós só executamos, vamos dizer assim, né? Então, agora nós estamos nesse caminho de entender como que a editora vai construir, né, o seu trabalho a partir de agora. Nossa intenção é que tenhamos publicações anuais, pelo menos 2, né, Miliane, por ano, e todas por editais específicos, né? E aí, à medida, né, que a editora for se desenvolvendo, nós vamos pensando também em outras formas de contato com os próprios sócios da ALAB, né? Então, a gente gostaria que essa editora sempre, né, estivesse em diálogo com os pesquisadores, né, conhecendo as suas necessidades, né, e discutindo propostas de livros que possam vir, né, a ser interessantes para a área, né? Então, nós compusemos a EDALAB de uma maneira que nós vamos passar de uma diretoria para outra, né? Então, sai a diretoria da ALAB atual, né? Eles fecham a sua gestão até o final do ano, mas a nossa gestão permanece, justamente para que essa continuidade seja mais fluida, né? E nós possamos trabalhar com a próxima diretoria, dando continuidade aos trabalhos que já estão em andamento, né? Para finalizar, eu gostaria... Pode passar para o último agora, só para que o pessoal veja o contato da editora, né? Está ali o nosso e-mail, o meu também. Então, para fechar, eu gostaria só de agradecer a atenção e destacar a importância desse momento aqui, né? Da mesa e mais tarde do lançamento do livro lá no hall de entrada. É realmente uma honra nós podermos fazer parte, né, da história da linguística aplicada do Brasil, né, compondo a primeira diretoria da ALAB. Então, quando nós começamos, talvez isso não ficou tão claro, né, como a Cássia comentou. Mas quando nós vimos o livro, nós vimos que toda essa história, né, marcada nesse livro, nós vimos que o quanto isso é importante, né? Então eu me sinto bastante honrada de fazer parte dessa equipe, né? Que foi uma equipe conduzida, não foi por eleição, né? Não foi por edital, mas sim por indicação. Então todos nós que estamos aqui temos essa responsabilidade também, né? De dar conta, né, das expectativas que colocaram sobre nós, né, Wagner? Então, é um lugar de muita honra, de muita responsabilidade, né, e eu quero marcar isso e agradecer também pelo espaço que a editora recebeu nessa tarde, porque nós temos muitos livros lá sendo expostos, né, lá embaixo, pelas diversas editoras. E tem um que é especial porque ele tem toda essa história, né, e marca o início de uma instituição que é a EDALAB e que a gente gostaria, né, e vai trabalhar para que ela seja bastante importante para a nossa área. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Só ressaltar em relação à criação dessa editora, foi muito difícil encontrar professores que topassem essa empreitada. Desde a gestão anterior, os professores estavam à procura, né, de alguém que pudesse assumir alguma equipe. A editoria é muito trabalho mesmo. E aí nós conseguimos com essa equipe corajosa. E eu aproveito para destacar também o nome de 2 outros professores que inicialmente ajudaram, né, mas não puderam prosseguir, que foi a professora Milene Bazarin, da Federal de Campina Grande, e a professora Mirela Freitas, que hoje está na Federal de Uberlândia. Então elas começaram elaborando esses documentos, aí por outras questões pessoais,
elas precisaram passar para outras pessoas e a Miriam, o Mário e o Carlos Fabiano estão à frente dessa editora. O professor Mário não pôde vir a um evento porque eles têm um compromisso fora do país e eles já estavam marcados há muito tempo. Tá? E a gente espera também que em outros momentos a editora possa abrir editais para a publicação de livros, né, para que os associados possam apresentar as suas propostas de publicação de livros também. Mas estamos começando aos poucos, na medida que é possível, né, ser feito, porque não é fácil, é um custo bastante significativo para uma associação que não tem tantos recursos assim. Perguntas, gente. Perguntas, comentários. Quem tem, por favor, vamos aproveitar as meninas aqui. Este é um momento. Sugestões, porque elas estão pensando a editora junto com esta direção. Alguém? Nenhuma curiosidade? Por favor. Boa tarde, primeiramente parabéns. A minha dúvida é em relação à unidade. Para publicar nesse período de carência, ou seja, se tornar associado, já pode enviar a publicação, ou tem um período de 1 ano de carência? Tem que ser associado primeiro, mas estando tudo em dia, não há impedimento né, se você está em dia com a unidade, não há impedimento para o envio de textos. Obrigada. Acho que é bom complementar, Wagner, que nós não previmos nesse edital titulação para o envio dos textos, né? Então, em tese, nós receberíamos textos de qualquer profissional, né? Associado. Ou seja, o que está contando predominantemente é a qualidade do texto, não necessariamente a titulação da pessoa. Tá? O que é bom, né? Porque os graduandos e, né, especializando os mestrandos podem se... Seus professores, com seus alunos. Os professores com os alunos, exatamente. Mais alguma pergunta? Tem alguns tantos mais baixo Sim, o nosso livro está na editora Pontes. Agora nós teremos o lançamento do livro, e então ele estará junto, né, com os organizadores do livro, né? Mas nos demais dias podem ser encontrados na editora Pontes. Tem 3 estandes lá embaixo. Tem um que vem livro da Pontes e da Casa de Letras, é esse que ela está falando, com a Abadia, o nome da vendedora. Sim, eu acho que hoje de manhã não estava ainda, né? Estavam. Sim. É porque são muitos livros, né? Mas está lá, gente, a capa, é igual do Ban, né? Esse livrinho aqui, tá? Se quiser aproveitar e pegar uma autógrafo, na sessão vai correr logo em seguida. Mais alguma questão, gente? Gente, o livro é muito bom, né? Assim, tem aqueles livros que falam sobre a linguística aplicada, problematizam a linguística aplicada. Este livro não só conta a história pela qual a linguística aplicada foi passando pelas diferentes gestões, mas também teoriza, né, o que significa ter uma associação, né, o que significa representar inúmeros pesquisadores e como essa associação ela foi também, junto com a linguística aplicada no Brasil, como a associação, vamos dizer, como a linguística aplicada foi se desenvolvendo, né, junto com a associação, se ressignificando, né, se atualizando em função das demandas do contexto histórico também. Então, os autores conseguiram fazer isso, né, mostrar o contexto histórico do país e como essa linguística aplicada foi respondendo às demandas desses diferentes momentos da história do país. Mais alguma? Professora? O microfone, porque está sendo filmado. Boa tarde. Eu queria, antes de qualquer coisa, parabenizá-las pelo empreendimento. Eu sei que não é fácil. E queria dar um depoimento como uma pessoa que comprou há 2 dias, um dia mais ou menos. Eu estava lendo, gente, o material é muito bom. A letra é muito acessível. Eu acho que vocês tiveram a sensibilidade de fazer um espaçamento entre as letras, né? E a forma, eu li 3 já, né? E a forma como os autores se predispuseram a escrever a obra também é muito interessante. Eles estão contando e de uma maneira muito leve. Então,
A leitura é muito atraente, parabéns. E eu fiquei muito curiosa quando vocês apresentaram as normativas de critérios para submissão da carta de apresentação. Eu achei excepcional. Eu acho que dialoga muito com a noção de divulgação científica. Então, parabéns à equipe, ao grupo, e muito sucesso para o futuro, né, para essa nova caminhada. É isso. Obrigada. Agradecemos. E é importante também que vocês vão conhecer um pouco da história, né, da ALAB, né, porque às vezes vocês são tão jovens, né, membros da associação e não sabem, né, da história, né, de como é que começou, quem já passou por ela, né. Muitos deles estão aqui, né, e vocês às vezes não tinham ideia que eles já foram diretores ou diretoras da ALAB, né. Então, agora com a oportunidade de conhecer mais, né, então eu sou parte da ALAB, o que a ALAB é, né, como é que ela foi criada, desde quando, quem já foi diretor, né, quem participou da diretoria, né, que cada um da diretoria tem uma função, né, então é importante que vocês conheçam, né, então fica a indicação para a compra do livro. Alguma pergunta mais, observação? Professor André. Só uma observação. Gente, boa tarde, quase boa noite, né? Eu queria só reiterar, eu dei uma folhada pelo sumário, vou adquirir o livro daqui a pouco. Você tem que estar disponível para venda aqui, era só para exposição. Só reiterar a grandeza do trabalho, né? A dimensão histórico-social implicada no processo da DLA no Brasil e registrar a participação de vocês três mulheres. Acho que isso é importante a gente tratar sobre isso. 3 mulheres maravilhosas, resilientes e potentes pesquisadoras estão à frente nessa primeira empreitada aí da editora. Então, parabéns pelo trabalho, pelo compromisso ético e responsivo de vocês. E é um motivo de muito orgulho. Eu me sinto representado vendo vocês 3 falando com tanto afinco, brilho nos olhos em relação a um trabalho tão promissor e tão produtivo. Muito obrigado. Mais, gente? Acho que estamos encerrando, né? Muito obrigado, Miliane, Adriana e a Cássia. Nós agradecemos também a presença de todos vocês, a participação dos intérpretes também, que deixou a nossa sessão mais acessível. Uma boa noite para vocês. Agora tem o lançamento dos livros, vocês podem comprar se tiverem interesse lá embaixo. E é isso, gente. Um abraço e obrigado.